E aí galera, beleza? Então, se você é concurseiro, você sabe que uma das melhores formas de estudar é resolver provas anteriores, porque além de mobilizar o seu conhecimento de cada conteúdo, você conhece a prova, beleza? Então, por causa disso, eu resolvi deixar aqui uma seção no meu canal em que eu resolvo provas anteriores de alguns concursos. Eu vou começar priorizando os concursos militares, que são os que eu tenho mais experiência, mas ao longo do canal eu posso trazer outros concursos também. Beleza? Vamos lá! Olá pessoal, hoje nós vamos resolver o modelo amarelo da prova da Escola Naval do ano de 2019. Dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou dividi-lo em duas partes. Então, nessa primeira parte, a gente vai resolver aqui ó, da questão 21 até a questão 29. Na segunda parte, eu resolvo da questão 30 até a questão 40. Beleza? Vamos para a prova. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, você vai dar pause no vídeo, vai ler o texto da prova e vai voltar para resolvê-la junto comigo, ok? Estou aqui te esperando. Pronto, agora que você já leu o texto, vamos resolver aqui, vamos para a questão 21. Leia o trecho a seguir. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Na frase acima, a forma verbal sublinhada constitui um tempo verbal composto. Marque a opção que apresenta o mesmo tempo verbal, mas na forma simples. É o seguinte, quando você tiver o verbo ter ou o verbo haver conjugado no pretérito imperfeito do indicativo, havia ou então tinha, se ele estiver auxiliando um verbo no particípio, você vai ter o pretérito mais que perfeito composto do indicativo, ok? Agora nós vamos ter que procurar o pretérito mais que perfeito simples do indicativo. Então vamos lá. Carlos dera um presente de aniversário para o seu filho. Já achamos, né? Dera é o mais que perfeito simples. Veja que eu poderia falar, Carlos tinha dado um presente de aniversário para o seu filho. Dos tempos compostos, o único tempo que tem o mesmo significado, né, tem o mesmo valor, a forma composta e a forma simples, é justamente o mais que perfeito. Mas vamos ver qual é o tempo verbal das outras alternativas. Meu amigo comprou um carro. Comprou é pretérito perfeito do indicativo. Os atletas correm por esta rua. Correm é o presente do indicativo. Os jogadores estavam exaustos. Estavam é o pretérito imperfeito do indicativo. Ok? O repórter gostaria de uma entrevista, aí eu tenho o futuro do pretérito do indicativo. Ok? Por isso que a gente fica com a letra A. Vamos agora para a próxima questão. Vamos para 22. Leia o trecho abaixo. Pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que eu emprestei a outra menina. Assinale a opção em que a reescritura do trecho citado mantém seu sentido original e respeita a norma padrão da língua. Uma coisa que é importante a gente ficar atento, né, é que a gente vai ter que manter o sentido, mas tem que ficar atento também na parte gramatical. As duas coisas são importantes. Vamos lá, né? Já que tem que manter o sentido, vamos dar uma analisada no enunciado. Eu tenho ali mais você só veio de manhã, tem uma adversativa. Esse sentido tem que permanecer. De modo que eu emprestei a outra menina, eu tenho uma consequência, né? Então, esse sentido aí também tem que permanecer. Vamos para a letra A. O livro esteve comigo ontem de tarde, por você só ter vindo de manhã é que eu emprestei a outra menina. Olha, ali eu tenho por você só ter vindo, aí eu tenho uma causa, né? É uma reduzida de infinitivo. Então, se eu tinha uma adversativa, eu não posso mudar para uma causa, porque eu vou estar mudando o significado. Pois o livro esteve comigo ontem de tarde, e você só veio de manhã. Assim, emprestei-o a outra menina. Suspeito que seja essa a alternativa correta, beleza? Não vi nenhum problema ali na questão do sentido, também não estou identificando algum problema gramatical. Então, a B provavelmente é a nossa alternativa. Mas vamos ver as outras. Então, o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de sorte que eu emprestei a outra menina. Olha, temos um problema aqui grave. Em termos de significado, acredito que não mudou, né? O significado está bem. Mas temos um problema grave aqui, do ponto de vista gramatical. Veja aqui, ó, esse você, tá vendo ali? O problema é na vírgula entre o você e o só veio, separando o sujeito do verbo.
Não dá, né? E embaixo sim eu tenho uma leve mudança de significado. Aquela crase ali não é nem que ela esteja errada, né? Aquele acento grave. Mas ele muda o significado porque ele passa a determinar a menina. Porque na frase original era como se fosse uma menina qualquer. Mas quando eu coloco essa crase já é uma menina mais específica. Então há uma mudança de sentido também. Vamos ver a letra D? O livro, pois, esteve comigo ontem de tarde. Contudo, você só veio de manhã, posto que emprestei-o a outra menina. Ó, essa inversão do pois, provavelmente ela já traz algum problema para a gente, beleza? Mas aqui tem um problema grave que é o posto que. Posto que é uma concessiva, beleza? Posto que é igual a apesar de que, é igual a ainda que, beleza? Mesmo que. Então, não posso colocar uma concessiva no lugar de uma consecutiva. E na letra E, o livro esteve comigo ontem de tarde, entretanto, emprestei a outra menina, uma vez que, veja nela embaixo, eu tenho uma vez que é uma causa, então não posso colocar uma causa no lugar de uma consequência. Eu vou ficar de fato com a letra B, ok? Vamos seguir aí para a próxima questão. Leia o trecho a seguir. Ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Em que a opção plural da forma composta ocorreria pela mesma regra aplicável à flexão de número de cartão postal? Olha, plural de substantivo composto é algo muito decoreba, dá muita dor de cabeça, porque a gente tem regras e exceções, né? E às vezes tem exceção da exceção, aí é uma coisinha assim, meio chata, né? Mas uma regra geral, né? A regra geral assim que a gente pode usar é que se você tiver palavras variáveis, elas vão se flexionar, exceto o verbo, né? Se você tiver palavras invariáveis, elas não vão se flexionar. No caso de cartão postal, eu tenho duas palavras variáveis. Então, cartões postais, ok? Eu tenho que ir atrás agora de uma palavra que se flexione dessa mesma forma, em que as duas formas possam ir para o plural. Navio escola. Navio escola eu tenho dois substantivos. A lógica é que os dois fossem para o plural e fosse a nossa alternativa correta. Contudo, navio escola é uma exceção, né? Porque quando eu tenho dois substantivos, mas o segundo substantivo determina, ele restringe o primeiro substantivo, então apenas o primeiro vai para o plural. Então eu vou ter navios escola, beleza? Cavalo vapor. Em cavalo vapor, eu tenho uma preposição implícita, cavalo a vapor. Dessa forma, só o primeiro também vai para o plural, cavalos vapor. Letra C, Ave Maria. Bom, essa é mais de boa, né? Esse ave aí não é o ave de pássaro, né? Aí é uma ave interjeição. Interjeição não se flexiona. Então, apenas o segundo vai para o plural, Ave Marias. Zum, zum. Zum, zum eu tenho uma onomatopeia, né? Onomatopeia, apenas o segundo vai para o plural. Sobrando para a gente a letra E, que vai seguir a regra geral. Não é nenhum tipo de exceção. Gentil é um adjetivo, homem é um substantivo, então se flexiona. Gentis, homens, alternativa correta, letra E. Vamos para a próxima. Questão 24. Leia o trecho abaixo. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Que figura de linguagem foi utilizada no trecho transcrito? Essa daí eu acho que tá bem na cara. Essa tá bem na cara. Olhem ali para essa expressão. Calma, ferocidade. Então, né, algo que é calmo não é feroz. Eu não vou falar que um leão é calmo e feroz. Não dá esses dois adjetivos, eles são excludentes. Ou é calmo ou é feroz. E aí quando eu utilizo calma, ferocidade, e aí eu vou unir os dois em um único conceito, né? Eu não estou apenas colocando lado a lado, não é uma antítese por isso, eu estou unindo esses dois conceitos, então eu tenho um paradoxo, beleza? Não pode existir uma calma ferocidade. Essa questão acho que vai estar um pouquinho fácil, né? Vamos para a próxima, vamos para 25. Vamos lá, questão 25. Em que opção a função sintática do termo destacado está corretamente indicada? No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Objeto indireto. Olha, gente, fique atento, porque em alguns casos não é tão simples assim identificar o objeto indireto, né? Isso não é um objeto indireto, isso é uma adjunta adverbial. A minha dica para vocês é o seguinte: alguns verbos
intransitivos, eles acabam pedindo algo que a gente chama de complemento locativo, né? Algumas gramáticas costumam chamar de complemento circunstancial. Ele pede um lugar, né? Veja que simplesmente não é simples falar eu fui. Ele vai, ele foi, ele saiu, ele chegou. É importante que a gente fale aonde chegou, aonde vai, não é? De onde saiu. Então, esses verbos acabam pedindo, podemos dizer assim, um complemento que dê a ideia de lugar. Então, na gramática normativa, sempre que vier essa ideia de lugar, nós não vamos tratar como objeto indireto, nós vamos tratar como um adjunto adverbial, ok? A depender do concurso, pode ser que apareça como complemento circunstancial, mas não vai aparecer como objeto indireto. Sempre que você perguntar para o verbo e a resposta for lugar, né, alguém vai a algum lugar, não é objeto indireto, ok? Vamos lá para a letra B. Boca aberta, saí devagar, mas em breve, esperança de novo, me tomava toda. Em breve, a esperança de novo me tomava toda. Complemento relativo. Não, senão complemento relativo, isso é outro adjunto adverbial, né? Esperança novamente. Complemento relativo é até algo que muitos podem não conhecer, porque não é tão comum, não é qualquer gramática que aborda essa temática, ok? Grosso modo, só vou falar para vocês aqui o seguinte: o complemento relativo, ele é, entre aspas, aquele objeto indireto que você não consegue transformar em lhe, ok? Então, pense, por exemplo, em deu-lhe o presente. Esse lhe aí é um objeto indireto, né? Eu posso falar deu o presente a João, deu-lhe o presente. Mas, por exemplo, gosto de bolo. Eu não posso falar eu lhe gosto. Então, esse aí seria o complemento relativo. Mas não esquentem a cabeça com isso, não. Posso até fazer um vídeo fazendo essa diferença entre os complementos verbais. Letra C. O que qualquer criança devoradora de história gostaria de ter? Um pai dono de livraria. Objeto direto. Não, isso aí é um aposto, ok? Se você for lá no texto, se você for voltar lá no texto, você vai perceber que antes daquele o que qualquer, você tem o verbo possuir. Era algo assim. Possuía o que qualquer criança devoradora de história gostaria de ter. Um pai dono de livraria. Um pai dono de livraria equivale a o que qualquer criança devoradora de história gostaria de ter. Isso é justamente o aposto, não é? Letra D. A que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Nesse caso aí, emprestados, né, se refere a livros, ele é um predicativo, só que é um predicativo do objeto, ok? A alternativa correta aí vai ser a D. Olha, até tinha passado ali embaixo. Na letra E, ela devia estar estreando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Eu tenho um adjunto adverbial e não adnominal, ok? Vamos para a próxima questão. Assinale a opção que apresenta um exemplo de uso denotativo da linguagem. O uso denotativo é aquele uso real, não é? Vocês costumam até falar que é o sentido do dicionário, né? Então, é o sentido de fato real da palavra, enquanto conotativo é o famoso sentido figurado, né? No dia seguinte, fui à sua casa literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Olha, creio eu que seja essa a alternativa correta, mas vamos verificar as outras. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse por todo o seu corpo grosso. Né? Eu tenho aí o fel é bile, né? A gente usa para falar de algo amargo, porque é bile, né? Do fígado, do pâncreas, não sei, biologia não é a minha. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias, olha, essa tá bem na cara que é conotativa, né? Devoradora de histórias. Não era mais uma menina com livro, era uma mulher com seu amante. Bom, o amante no caso é o livro, então nós temos aí o sentido conotativo também. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Tortura chinesa, né? Então, é apenas na letra A eu tenho o sentido real, o sentido literal, ok? Vamos para a seguinte questão. Vamos aqui para a questão 27. Olha, eu não sei se é esse modelo amarelo que foi feito dessa forma, mas eu não gostei muito disso, de tipo uma questão de interpretação tá um pouco distante da leitura do texto, né? Seria ideal que fosse ali a 21, a 22, porque você lê o texto, faz a questão de interpretação, acho que ficaria bem melhor se fosse assim. Mas vamos lá. Leia o trecho a seguir.
criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Assinale a opção que explicita o sentido de felicidade clandestina segundo a perspectiva da narradora do texto. Então vamos lá, né? Algo clandestino é algo feito em segredo, e muitas vezes em segredo por ser algo ilícito, ok? Nesse caso, obviamente, não era algo ilícito, né? Mas era algo temporário, podemos dizer assim, né? Pauta-se numa relação frustrante entre a autora e os livros, uma vez que eles de fato não lhe pertenciam. Não, não tem uma relação de frustração. A felicidade não é clandestina por essa relação frustrante, até porque o final da história não é frustrante. Refere-se às injustificadas recusas da menina, que não emprestava os livros às amigas, incluindo a narradora da história. Bom, isso de fato acontecia, mas não tem relação com a felicidade clandestina que a autora apresenta ao fim. Revela-se na fragilidade dos momentos de plena realização ocorridos na vida da narradora, tais como a posse provisória de um livro emprestado. Ok? Então, essa é a alternativa correta, justamente porque em determinado momento ela fala, né, que a felicidade sempre seria clandestina, e é justamente por causa de algo frágil que tinha acontecido, uma felicidade ali que era muito simples, uma felicidade que estava acontecendo naquele momento, mas que a qualquer momento ela acabaria, porque ela teria que devolver o livro. E é por isso que a autora ficava enrolando para poder ler o livro, porque assim que ela terminasse de ler, ela teria de devolver. Né? Então a letra C é a correta. Letra D, define-se pelas dificuldades econômicas da família, isso não tem a ver com essa questão da felicidade clandestina. Destaca-se pelo aspecto ilícito, também não tem ilicitude ali, né? Ainda que a palavra clandestina às vezes carregue essa ideia de ilicitude, não tem a ver com o texto ali não. Ok? Vamos para a próxima. Questão 28. Leia o trecho a seguir. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo, até que essa mãe boa entendeu. Que opção destaca a sequência dos acontecimentos que caracterizam a reação dessa mãe boa ante o comportamento da filha? Dê uma olhada nesse trechinho aqui, ó. O trecho completo, né? Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou. Se é surpresa, a gente vai ficar ali com estupefação. E depois, não é? Pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia, devia ser a descoberta horrorizada, né? Então, ela se horrorizou quando ela descobriu como a filha dela agia. Então, a gente vai ter consternação, que é uma profunda tristeza, ok? Então, a gente fica aí com a letra D na 28 e a gente vai para a questão 29, que é a última questão desse vídeo, ok? Para o vídeo não ficar muito grande, resolvi separar nos dois textos. Então, vamos lá fazer a última questão do vídeo. Leia a frase abaixo. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Assinale a opção em que o conectivo apresentado substitui a conjunção sublinhada na frase acima, mantendo o mesmo valor semântico e a mesma relação sintática. Essa questão é mais tranquila, né? Enquanto dá um valor temporal. E a única alternativa que eu tenho valor temporal é a letra B. Né? Na letra A eu tenho consoante, que é conformidade. Na letra C e na letra E eu tenho por quanto e visto que dão a ideia de causa ou explicação, né? Vai depender. Na letra D eu tenho não obstante, que dá a ideia de adversidade. Ok? Finalizamos por aqui a parte 1 da resolução da prova da Escola Naval do ano de 2019. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e qualquer dúvida ou sugestão, comenta aí embaixo. Beleza? Até a próxima!